Joana, eu quero começar a nossa conversa perguntando sobre a sua trajetória a sua trajetória no cinema, né, antes do Kevin, porque você está presente com este documentário, né, na Mostra Aurora, que procura privilegiar cineastas de primeira viagem ou que tem até 3 projetos, né, no currículo. Então, como foi a sua trajetória até esse filme? Bom, eu trabalho na área audiovisual desde 99, mais ou menos, né? Então, na verdade, é um grande percurso que eu tenho aí em várias áreas, em várias posições técnicas, né? Como assistente de direção, como continuista, depois como diretora de programas de televisão, mas eu só entro na direção de programas de televisão depois que eu me formo como diretora de cinema pela escola ECTV de Cuba. E aí eu estou só fazendo um apanhado porque e depois eu começo a trabalhar como roteirista, professora de roteiro, consultora de roteiro, isso paralelo à minha carreira como diretora de projetos autorais, né? Os meus primeiros projetos autorais são já de bastante tempo, assim, então o primeiro videoarte que eu fiz até passou na Mostra de Cinema de Tiradentes de 2001, ou seja, tem 20 anos exatos, que eu dirigi com colegas da faculdade, e fiz vários curtas também, e alguns deles foram mostrados na Mostra de Cinema de Tiradentes como diretora, né? E em 2010 eu estreiei meu primeiro longa-metragem, que era um documentário também, era um documentário mais tradicional, diríamos assim, no formato, sobre a história, a relação da minha avó com sua casa, seu lugar de memórias, e uma possível desapropriação que aconteceria ou não. Então, eu acompanho a minha avó nessa possibilidade da desapropriação, na relação dela com a sua casa, com suas memórias, com o Estado. Então, esse foi o primeiro longa-metragem que eu dirigi, né? Então, já tem... Ele foi lançado em dezembro de 2010, então tem 10 anos depois eu lanço meu segundo longa-metragem, né? Foi um projeto, Kevin é um projeto que eu estou desenvolvendo já há 8 anos, mas paralelo a isso eu tenho toda uma carreira, né? Como assistente de direção, diretora assistente, professora, um monte de coisas. Também escrevo em sala de roteiristas de série também, né, que aí já é um formato um pouco diferente do que o longa-metragem, então, e colaboro nos longas-metragens de outras pessoas também. Agora, perguntando sobre Kevin, eu quero saber como, você disse que é um projeto que já está há anos, né, em desenvolvimento, mas quero saber como que foi abordar a sua amiga, né, para embarcar nessa aventura, né, de fazer um registro documental desse reencontro que vocês tiveram, como, enfim, relação dela até mesmo com a sua com a câmera, né, e de compartilhar coisas tão íntimas, né? Então, a Kevin, quando eu tive a ideia de fazer o filme, a Kevin e eu já não nos víamos há uns bons anos, assim. E eu sentia muita falta dela, apesar da gente continuar muito próxima, assim. E eu ia me casar em 2013, em mais ou menos setembro de 2013 eu ia fazer uma festa, e no final de 2012 eu chamei ela para vir ao Brasil. Ela tinha tido a primeira filha há pouco tempo, sempre, assim, ela nunca veio ao Brasil, sempre que ela tinha algum dinheiro ela ia para Uganda visitar a família, ela estava morando na Alemanha, né, a gente se conheceu na Alemanha 20 anos, mais ou menos 22 anos atrás, né? Então, em 2013, a gente se conheceu em 99, já tinha muitos anos que eu conhecia ela e já estava muitos anos sem vê-la. Nós nos reencontramos outra vez em 2005, que eu voltei a morar na Alemanha em 2005, fazendo um intercâmbio com uma academia de cinema da ECTV de Cuba para a Alemanha, então nos reencontramos, mas já tinha muito tempo, de 2005 a 2013, já tinha muito tempo que a gente não se via, assim, né, carne e osso. E aí eu comecei a pensar, assim, e se a Kevin
pudesse vir ao meu casamento? Como seria essa vinda dela ao meu casamento? E aí, em janeiro de 2013, eu comecei a escrever uma história fictícia, mas eu queria que fosse atuada por nós, da vinda dela ao meu casamento, mesmo sabendo que poderia passar aí anos até eu conseguir filmar essa história, mas era um projeto assim, um sonho de projeto que eu queria muito para falar da nossa amizade, dessa amizade que já vinha há muitos anos, em que nós duas nos sentimos muito próximas, mas vínhamos de mundos diferentes, diríamos assim, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como seria para a Kevin vir ao Brasil, né? O que ela pensaria do Brasil, até dessa estrutura político-racial do Brasil. E foi assim que nasceu o projeto, e eu propus para ela e a Kevin na hora. É para te ver? Nossa, faz o que você quiser aí, que eu encaro. E a gente teve uma relação muito sincera de como seria, e desde o início ela topou. O filme mudou completamente, né? Foram 8 anos aí do início do projeto até agora essa estreia, exatamente 8 anos, né? E aí foi pensar se era isso mesmo que o projeto deveria ser, conseguir financiamento. Aí, nesse meio tempo, a Kevin voltou a morar na Uganda, né? Teve 2 outros filhos. E aí eu fui mudando o projeto à medida que o tempo ia passando, à medida que as nossas questões também mudavam, porque a gente, né, quando eu filmo, a gente já está próxima de fazer 40 anos, eu acho que tem um clique ali, né, o que vivemos nos últimos 20 anos, já não é mais a juventude, como tá para ela a vida, como tá para mim a vida. E aí a ideia mudou, e o documentário entrou com mais força, assim, né? Porque antes era uma história imaginada minha. Como seria se a Kevin viesse ao Brasil e nós atuássemos, uma coisa que não aconteceu? E depois o projeto mudou completamente e virou uma ida minha em que essa equipe acompanha, mas nós reencenamos várias coisas da nossa vida. Por quantos componentes foi formado a sua equipe? E eu também quero que você comente sobre o formato documental que você adota no filme, porque, de certa forma, você disse, né, sobre a ideia ter iniciado com essa possibilidade da vinda dela ao Brasil para acompanhar o seu casamento, e que, a partir disso, você até mesmo elaborou ali algo ficcional. E quando nós assistimos o filme, existe também essa sensação de que não estamos necessariamente vendo um documentário, mas é uma ficção. Então, então eu quero saber sobre a equipe e sobre a escolha do estilo a ser adotado. O filme, ele fica nessa barreira entre ficção e documentário, que ela é muito tênue mesmo. E eu escolhi por nos tratarmos como personagens a nós mesmas e que fôssemos filmar como se uma ficção fosse. Entretanto, é muito difícil separar o que é ficção do que é documentário. Ali, você me pergunta, eu posso te nomear puro, assim, uma outra cena. Mas é realmente um hibridismo. Apesar de que, como a câmera filma, a câmera filma como se tivesse uma quarta parede. Nós nos tratamos como personagens, né? Nós discutimos cenas, como se estivéssemos discutindo um roteiro ficcional a partir da intenção, não assim. Então, nessa cena é importante a gente faz essa cena porque a gente quer abordar aqui uma relação entre o corpo da mulher e a gravidez, por exemplo. Então, vamos indo, vamos ver onde que a gente vai. Mas e com a equipe, assim, a equipe estava muito sensível a isso, né? A Cristina Mauro, que é a diretora de fotografia, a gente trabalha já há muito tempo, 2 curtas que eu dirigi com ela, né? Ela fotografa, um deles é o Rio de Mulheres, em que nós 2 dirigimos juntas e ela fotografa, eu fiz o roteiro, que é um documentário
também fizemos juntas uma ficção que se chama Diário do Não Ver, ela fotografando de novo e nós duas dividindo a direção, mas nessa a direção é só minha. Então, a gente soube combinar muito bem como seriam esses dois estilos juntos ao mesmo tempo. E o Gustavo Fioravante, que faz o som e é também personagem, é também meu marido, e é também editor de som do filme, também estava muito ligado a onde que é que a gente vai sair com essa câmera para o mundo documental, onde é que a gente fica espiando como se uma ficção fosse, mas ao mesmo tempo sem poder interferir como numa ficção, né? E aí tem e aí, se você ver os créditos, você vai ver que tem várias cabeças de equipe, que são cabeças de equipe geralmente de ficção, por exemplo, direção de arte, né? A Rimena Procópio faz a direção de arte. Só que o que é fazer essa direção de arte, né? Ela não foi a Uganda comigo. Ela fez a parte do Brasil, mas ela não fez a parte da Uganda. Mas por que ter uma direção de arte? E aí, como a gente estava construindo as nossas personagens, né? A Joana mais fragilizada, né? Pela situação dela, o problema dela com o corpo, não segurar um bebê por um pai, que também, né, com essa coisa da finitude da vida, pela própria figura dela branca na Uganda, e também a Kevin, né, com toda a fortaleza que ela aparenta, cheia aí de relações problemáticas, assim, né, que todos temos com mãe, com filhos, com aonde que eu consigo ser eu aqui. Então, a gente fez mais uma definição da minha mala, com roupas, para saber que roupas que eu poderia usar ali para uma não apagar a outra. Até porque, para a direção de fotografia, era importante também a gente manter os contrastes das cores de pele sem uma apagar a outra, diríamos assim, sabe? Então, foi um balanço. E, bom, quem mais foi, né? Foi da equipe. Eu tive uma parte da equipe da Uganda, a Irene, que na verdade ela é do Quênia, mas ela é da Uganda, que ela foi diretora de produção. A Angela, que é do Quênia, que foi consultora de montagem. Também na Uganda a gente teve uma assistente de produção, a gente teve motorista, tinha uma base, né, de produção lá, e a gente leva daqui uma outra equipe também, né? Então eu tinha também essa assistente de direção que colabora no roteiro, que é a Tatiana Carvalho Costa, que ela é professora também comigo na universidade que eu dou aula, então a gente troca muitas questões sobre mesmo questões étnico-raciais, assim, e aí ela colabora no roteiro e ela também vai com a gente, né, para esse set. A gente levou daqui também diretor de produção para fazer uma dobradinha ali com a Irene, que era importante. Assim, ter uma equipe com várias línguas acontecendo é difícil, assim, de lidar, de juntar, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? A gente tinha situações como a Cristina Mauri, que é a diretora de fotografia, ela se defende no inglês, mas ela não fala o inglês muito bem. Então, ela sabia o que estava acontecendo, mas mais por uma ideia do que a gente combinou antes e por uma percepção incrível, né? Você vê aquela cena do carro em que a Kevin e eu levamos as crianças para a escola, assim, como lidar ali dentro daquele espaço muito dessa percepção de câmera documental mesmo, né? E aí assistentes de câmera foram também, e aqui a gente tinha uma equipe um pouco maior, porque também eu convido os alunos e alunas a trabalharem no filme como assistentes, porque eu tenho também eu sou professora, então para mim é importante a formação de um monte de gente, então eu trago também, né, uma equipe um pouco maior para fazer essa parte do Brasil. Te respondi? Sim, eu achei muito curioso essa parte do figurino, que foi uma coisa totalmente pensada para depois fazer para cada uma dessas situações, né,
do reencontro entre vocês. E a minha outra questão é que o filme repercute muito em mim no sentido de que vocês são duas mulheres de culturas totalmente diferentes, né? De vivências totalmente diferentes. E ainda assim é possível encontrar várias conexões entre vocês, principalmente em relação à expectativa que são impostas em relação às mulheres, né? Em termos de formação de uma família, também todas essas questões que permeiam, né? Uma mulher está chegando aos 40 anos. Aí eu me pergunto se, quando foi estabelecido esses diálogos, né, entre vocês duas, se teve algo que você percebeu como novo, surpreendente em relação a essa amizade que vocês sustentam há tanto tempo e que foi possível descobrir no processo de realização do filme. Muita coisa. Não, o reencontro com a Kevin foi uma coisa, assim, incrível. Apesar do projeto estar lá escrito, vamos falar sobre a maternidade do ponto de vista, né, o meu, do ponto de vista da Kevin. Vamos falar... A gente tinha dentro do... Porque foram 2 viagens, né, que fizemos para Uganda. O filme é montado como uma viagem só, mas foram 2 viagens diferentes, assim. Então, a primeira viagem foi aquela... Eu acho que muito nervosismo de rever a Kevin depois de muitos anos e emoção, entender se ela entendia o que ela estava fazendo. Era muito importante para mim que ela tivesse total consciência, né, do que ela estava entregando ali. E a segunda vez, 1 ano e meio depois, né, que ela já estava totalmente à vontade com a equipe. Por que a gente fala que o filme é um documentário? Eu acho que o filme é uma autoficção com partes de documentário. Mas por que ela é um documentário também? Porque muita coisa surge ali. Muita coisa acontece de uma forma tão espontânea que não existe combinação, mesmo que a gente saiba o tema que preveja aquela olhada da Kevin me chamando para falar sobre os meus sentimentos ali quando a gente está sentada naquele parque olhando o Rio Nilo, né? É aquela coisa totalmente que passa os personagens, que vai lá dentro e que traz um monte de coisas, assim. Então, teve muitas coisas que eu não imaginava que iam acontecer. O próprio avô das crianças chegando também da Alemanha, de repente o avô das crianças resolve visitar e a gente incorpora no filme, vamos embora, isso é um documentário também, vamos incorporar, é isso. E o filme, ele é montado com várias lacunas, né? Você não sabe quanto tempo que a Joana ficou lá, quanto tempo que passou entre a chamada da Kevin e a ida da Joana, né? O que aconteceu ali, a montagem ela é pensada para ter lacunas porque esse filme de 1 hora e meia não vai dar conta dessa relação entre essas 2 mulheres, assim. Nenhum documentário vai dar conta, nenhuma autoficção vai dar conta, porque tem muitas mais coisas ali entre elas que é a vida, né? E para concluir, Joana, a Kevin já pôde assistir ao filme, que eu não sei se a Mostra Tiradentes está disponível para além do território nacional. Eu me pergunto se, enfim, ela já teve acesso a um corte, se ela conseguiu assistir agora, ou se ela prefere aguardar mais um tempo até, de repente, o filme chegar, né, em Uganda, ela poder ver numa sala de cinema com a família. Então, na verdade, o filme na Mostra Tiradentes ele foi geobloqueado, porque a gente precisava de fazer uma estreia somente nacional para depois ter possibilidade de fazer uma estreia no Festival Internacional, então é geobloqueado. O filme Kevin, nem todos os filmes são, né? Geobloqueados, mas esse filme era. Mas a Kevin já assistiu o filme em várias etapas, assim. Até porque a gente precisou dela para fazer uma pós-produção de som. Assim. Na verdade, tem 2 coisas, né? Precisar não é bem a palavra, porque qualquer coisa que eu pedisse para a Kevin, ela tem total confiança em mim, qualquer coisa que eu pedisse, ela ia fazer. Por exemplo, Kevin vai para um estúdio, que foi o que aconteceu, vai para um estúdio em Kampala para a gente gravar algumas vozes em off dela, com ela mandando o WhatsApp para mim,
que eram coisas que a gente tinha feito nos próprios aparelhinhos, assim, mas não tinha feito em um estúdio mesmo para a gente poder fazer uma mixagem bacana depois de som. Então ela foi para acampar, ela gravou as coisas. Alguma outra vez, né, que a gente não tinha uma estrutura enorme de equipamento, não ganha. Então algumas vezes alguma coisa acontecia com os microfones que a gente teve que fazer uma ou outra dublagem, mas assim, poucos itens, sabe? Mas para além de precisar dela, né, para ela fazer uma outra coisa para nossa pós-produção, a Kevin viu o corte final do filme antes de eu fechar que era um corte final. Eu achava importante, até pela nossa relação de confiança, se aquilo que estava lá, de alguma forma não desfazia algum acordo que a gente tinha feito, sabe? Que não era de maneira alguma a minha vontade de desrespeitar, porque eu não acredito que os filmes são mais importantes que as pessoas, sabe? Nesse sentido, assim, a nossa relação ela é muito preciosa. Não tinha sentido eu fazer um filme por causa dela e estragar a nossa relação de amizade por causa disso. Assim, pra mim não fazia sentido algum, né? Joana, foi um prazer conversar com você, saber sobre essas curiosidades em relação ao Kevin e sucesso com a trajetória que está por vir em relação ao filme. Tá, obrigada. Eu só queria fazer um comentário sobre a Mostra de Tiradentes, assim, que para mim foi uma experiência maluca o online. Porque quando você tem uma sessão de cinema, né, uma sessão de estreia, você sente o público, você sabe se as pessoas estão gostando ou não, se em algum comentário eles iam rir ou não, ou se um monte de gente ia sair e ir embora da sala. Mas com o online eu não tinha nem ideia, assim, até agora eu não tenho noção de quantas pessoas alcançou, não é que foi uma sessão só às 8 horas, ela continuou por 48 horas, e só falar que a gente tem tido muito retorno o tempo todo, eu fiquei quase 2 dias sem dormir, porque as pessoas ficavam retornando, assim, me ligando de madrugada, sabe, muito emocionadas com essa possibilidade de uma amizade num momento tão difícil que é esse, né, o momento de uma pandemia. Eu acho que muita gente ficou muito tocada e eu fico muito feliz por isso. O bom também é que, apesar de ser totalmente online, existe essa possibilidade de muitas pessoas que não vivem, né, em Tiradentes conseguir assistir ao filme, né? Então, imagino que você recebeu feedbacks de todas as partes, né? Do Brasil inteiro! Isso é bacana. Joana, mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de semana e até uma próxima. Muito obrigada. Um prazer, viu? Prazer foi meu. Tchau.